Acenda aí os candeeiros para eu ver se estão bem mesmo. Eu quero olhar para a cara de vocês. Cadê? E disse Deus, haja luz. Aleluia, para eu ver, minha gente. Eita, povo bonito. Eu quero ver todo mundo por dentro no corador, para ver se estão minha gente, aqui é o lugar da gente se animar. Porque às vezes, sabe que a gente é crente, mas às vezes a gente mora em umas casas atribuladas. Às vezes a família da gente não é crente e é uma tribulação. Às vezes é o marido que não é crente, a mulher que não é crente. Aí é uma tribulação que a gente passa. Aqui é o lugar que a gente tem de se animar, aqui é o lugar que a gente tem que ser livre. Sabe, eu sempre costumo pregar e dizer isso. Que tem uns crentes que quando era do mundo, minha gente vivia como era o nome? No bar de Capucho. Que vivia dançando lá na maior animação. Aí vivia aí nesse negócio que tem nesses barzinhos, que quando a gente passava para Picos, vê um bocado assim, dia de domingo de noite. Aí quando chega na igreja, é uma tristeza, é um sofrimento, é uma dificuldade. Não, minha gente, aqui é o lugar que a gente tem de pular, de dançar. Porque um dia a gente era escravo. E hoje aqui todo mundo é livre. Olha, caça aí. Olha aí para os pés de vocês. Tem corrente? Que eu estou vendo todo mundo tem dentro. Dá para rir, dá para ser feliz. Então vamos se animar, porque eu sempre digo, quando diz assim, ainda bem que eu não vim nem tão diferente disso aí, porque minha gente, eu estou arrumada assim que eu estou dando aula no Remo, mas eu acho que se eu viesse aqui, como eu normalmente ando, vocês iam dizer, não, botaram a foto de uma mulher e veio outra. Mas é eu, minha gente, é eu ali. Aí, às vezes a gente vem numa empolgação, numa coisa, eita, vem uma pessoa de fora pregar, sabe? Eu quero dizer uma coisa para você. Honra alguém de fora da mesma forma que a gente vê que sobe qualquer um de vocês. Sabe por quê? Sabe aqueles ministros que vocês veem? Aí você, ixi, hoje é fulano da igreja. Vou não, só vou quando vier. Eu libero já vocês. Só vou quando vier de fora. Não, minha gente, a gente tem que honrar, são os nossos. Porque depois esses de vocês que são ministros aqui vai estar lá nas nações. E aí tu nem vai ter mais oportunidade de ouvir. Porque já são internacionais. Então a gente tem que saber valorizar a prata da casa. Valorizar os nossos. Porque a gente conhece as lutas. Porque a gente conhece as dificuldades. E eu digo que piauiense... Pensa num povo que tem uma autoestima elevada. Eu lembro que quando a gente começou a ir para Picos. Na primeira vez que a gente foi lá, aí eu estava no hotel. Foi logo quando a gente começou a assumir a igreja lá. Aí eu estava no hotel, foi na transição da gente. Aí eu encontrei uma mulher, né? Aí a mulher foi e disse assim, ei, vem cá, tu sabe o que é isso aqui? Aí foi me pedir uma informação lá do hotel, que ela estava querendo saber. Onde era que fazia, não sei o quê. Em pouco tempo, a mulher disse assim, eita, mas é porque eu me hospedei aqui nesse hotel, mas eu ainda não sei das coisas, porque sabe, né? Eu sou uma pessoa desenrolada, eu sou formada em não sei o quê, sou formada em não sei o quê, sou formada em não sei o quê, e ainda sou linda. Aí eu disse, esse é o piauiense que eu conheço. Porque assim, eu cresci aqui na fronteira entendendo que o passatempo de vocês é estudar. É crescer, é querer ser alguém, é querer romper fronteiras. Eu conversando com o Brad Fluke, ele dizendo que a esposa dele é piauiense. Eu digo, pô, tu achou uma mulher valente? Pô, tu achou uma mulher boa? Porque esse povo é tudo da autoestima lá em cima. Então é isso, minha gente. Não espere para valorizar quem vem de lá longe dos cafundés do Judas. Não valorize vocês mesmo. E aí eu queria que vocês ficassem de pé. E nós vamos orar, porque assim, em um momento como esse, como eu disse, às vezes a pessoa pensa assim, ai meu Deus, eu vou para o culto porque Deus vai falar comigo. Aí você tem expectativa eu sei que a gente tem que ter expectativa naquilo que Deus deposita na vida das pessoas, mas sabe que o mesmo Espírito que está na vida dos ministros é o mesmo Espírito que está na vida da pessoa que está do seu lado. E sabe que às vezes a gente vem
teve esse evento profético, e a gente, meu Deus, eu quero, às vezes vai até de verde limão, para sentar lá na frente, para ver, meu Deus, eu vou botar uma cor bem neon, um rosa choque. Quem é do tempo de rosa choque? Ali, igual a luz dentro. Eu gosto das cocoisadas, assim, de chegar chegando. Aí, às vezes, as pessoas, não, eu vou para o ministro me ver, para me dar uma palavra. Mas sabe que, às vezes, a gente não sabe que o irmãozinho que está perto da gente pode ser a resposta de Deus para a nossa vida hoje. Sabe, minha gente, eu já vim para a igreja com fome. Eu já vim coisada. Eu já vim para a igreja endividada. Eu já vim depois de brigar com meu marido, que deu umas coisas erradas lá em casa e deu uma tribulação, mesmo na hora de ir para o culto. Às vezes, eu não sei se você teve tribulação hoje aqui na sua vida. Mas sabe que eu queria que... dá para todo mundo fazer dupla? Se for um homem que estiver perto de uma mulher, caça outro homem. Tu aqui, eu quero duplas. Eu quero duplas aqui na igreja. Quem pode ficar com ele? Bora ligeiro, para a gente não perder tempo, que o tempo está contando ali. Tá todo mundo de dupla? Sabe, olha para essa pessoa que está do seu lado. Tá bonita? É uma bênção na sua vida? Você já conhecia ela? Sabe que Deus se manifesta na vida das pessoas através das nossas próprias vidas? Sabe que muitas vezes que o seu irmão que precisa de um abraço, que precisa de uma palavra, não vai ser Brad Fluke que vai voltar lá de para onde ele foi para vir aqui dizer? Eu queria que você orasse com essa pessoa e deixasse Deus te usar. E depois que a gente orasse, eu vou orar por todo mundo e você vai orar com esse abençoado que está do seu lado. Depois que você orar, você vai dizer uma palavra para ela. O que vier no seu coração, tu tá bonito. Essa semana tu vai receber uma notícia boa. Essa semana vai ser de vitória. Deus está te curando. O que o Espírito Santo mandar você dizer, você vai dizer. Amém? Aleluia. Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque estamos na Tua presença. Na Tua presença, Senhor, há abundância de alegria, Senhor, há abundância de paz. Pai, é na Tua presença, Senhor, que o Teu poder se manifesta, Pai. Para estarmos juntos, Senhor, como igreja, congregados, fortalecidos, Pai. Eu declaro uma unção maravilhosa nessa noite. Maravilhosa, Pai, o Teu poder operando em cada vida, em cada coração, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Então você vai dar uma palavra para essa pessoa. Eu declaro uma semana de vitória na sua vida. Eu declaro que as respostas que você precisa do Senhor, você vai ter. Eu declaro um coração sensível para o Senhor te guiar, para você não ser enganado, para você ter discernimento e sabedoria nas escolhas que você precisa fazer. Você é precioso para Deus, irmão. Aleluia! Aleluia! Tá todo mundo bonito? Tá todo mundo assistindo? Podem sentar. Aleluia! Ficou alguém sem pareia? Alguém aqui deixou de ser assistido? Todo mundo foi assistido? Todo mundo teve uma dupla de 2 ou uma dupla de 3? Pois glória a Deus que todo mundo foi. Eu queria liberar o louvor. Vocês podem sentar. Sabe, minha gente, eu me sinto muito à vontade aqui. Não tem aquela pessoa que você conheceu na infância, que você conheceu de muito tempo, aí depois você vai e encontra essa pessoa e diz assim: mulher, como tu tá linda. Eu já, irmã senhora, minha gente, tá a coisa mais linda do mundo, rica e bem novinha. Aí eu me sinto aqui à vontade, porque eu acompanhei o início dessa casa. E eu lembro de palavras que o Senhor me disse acerca desse lugar. E eu sei que aquilo que foi decretado sobre esse lugar continua de pé. E o Senhor disse que essa casa ia ser uma referência para essa região. Que muitas pessoas viriam aqui aprender e desfrutar daquilo que acontece aqui, daquilo que é derramado aqui. Deixa eu afastar essa mesa aqui para não tacar a cabeça. E eu acredito
E eu acredito, minha gente, é muito bom, sabe? Você chega aqui, tá tudo lindo, o povo tudo bonito. A gente manda acender a luz, a gente chega a ver, eita, meu Deus, que povo bonito. E eu vi, minha gente, o louvor, a coisa mais linda esses meninos, minha gente. Tem menina aqui, ó, tem menina aqui, eu estava vendo Keran, esses dias eu vi Keran era um menininho um dia desse, já tem 5 meninos, Jesus. Aí a Ludmila diz que tem a unção de ousadia, unção de conquista, a unção de multiplicação. E parece que a unção de multiplicação está fluindo nas igrejas. Minha gente, vai ser a coisa mais linda. Hoje depois a casa vai ser só neta, assim, depois para bagunçar. É bom demais, minha gente. Os filhos são bênçãos. Feliz de quem tem as flechas para lançar. Eu mesmo, quando eu precisar de flecha, eu vou ter que lançar gato e cachorro, porque não tem menino. Então é isso, sabe? Isso aqui é importante. Tem algum visitante? Alguém? Alguém aqui está visitando a igreja pela primeira vez? Tem uma menina ali, seja bem... Oh, eu não fugi do CAPS não, viu? É porque eu sou assim mesmo. Aí é muito bom ver vocês, sabe? Esses dias, por onde eu tenho pregado, eu tenho dito que por muito tempo a gente ouviu na pandemia, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E eu acho que de tanto que a gente ouviu fique em casa, às vezes tem uns crentes iludidos. Porque hoje tem as tecnologias, tem as transmissões, tem as coisas, aí às vezes isso dá uma ilusão que você está perto, que você está na igreja, mas não está não. Aqui está transmitindo? Ei, vocês que... Ali, né? Ei, vocês que estão em casa, minha gente, venham congregar. É sério, o lugar de vocês está aqui, faltando. Eu sei que muitas vezes, quando a gente não pode vir para a igreja, às vezes tem as circunstâncias, mas não deixa o diabo enganar vocês, nem roubar. Você não sabe o tanto de gente bonita e cheirosa que tem aqui nessa noite e tu está perdendo. Olha, todo mundo que está aqui levou abraço e tu nem levou, aí dentro da casa. Aí a gente tem que congregar por isso. Sabe por quê? A gente tem uma ilusão que a gente vem para a igreja para receber. Mas a Bíblia diz que a melhor coisa é dar. A gente vem para dar. Quem é aluno meu aqui no Rema, dessa turma? Sabe, meus alunos, eles estão vendo que cada um de nós tem um dom. Que cada um de nós, e por muito tempo eu pensei assim, meninos apóstolos são os que são mais chiques. São os mais importantes. E por muito tempo eu tive essa ilusão de que quem estava nos 5 dons, eu sei que existe, a gente tem que respeitar os nossos pastores e respeito de vocês, que ó, esses cabelos brancos dele aí é estrada, minha gente. Eu mesmo assim, nós é da mesma idade, mas ainda bem que os meus não tem muito, que dá para tapear ainda. Mas sabe que todos nós temos um dom, do mesmo jeito que eu tenho, que o pastor Nino tem, que Paula tem, vocês também têm. E sabe, a igreja é assim, um tem uma cantiga, um toca, um prega, um está na mídia, outro está servindo ali dentro. Mas já pensou se todo mundo fosse pregador? Quem era que ia escutar? Se todo mundo fosse tirador de foto, ia tirar foto de quem? Se todo mundo só tocasse, quem ia ser os cantores? E se todo mundo só cantasse, quem ia tocar? Então, toda essa organização foi Deus que proporcionou para que tivesse um equilíbrio no corpo. Nós nunca vamos dizer que nós não precisamos uns dos outros, a gente precisa. Aí você diz assim, e aquele irmãozinho que só vem dar trabalho na igreja? Oxe, é o mais necessário. A Bíblia diz que, a Bíblia compara a igreja com o corpo de Cristo. Como é nosso corpo? Você não diz assim, rapaz, eu vou para a igreja hoje, mas esse dedo me fez foi raiva, eu vou deixar ele aqui e quando eu voltar eu pego. Não, o corpo movimenta tudo junto. Aí às vezes você diz assim, mas tem umas coisas que eu não sei para que Deus criou, só para fazer raiva. Aí às vezes, tipo assim, a gente tem um dedinho ali do pé que quase a gente não nota no dia a dia. A gente precisa mais da mão, do olho para enxergar, da boca para falar. E dia que tem uma boca de crente que faz trabalhar. Aí você vê aquele dedinho ali no canto, que ele parece assim, tão insignificante, mas dá uma topada nele, para tu ver o que é dor feia, o que é dor ruim. Então, a Bíblia diz que aqueles membros do corpo que parecem ser mais desprezíveis são os mais necessários.
E sabe que às vezes tem um irmãozinho que dá BO na igreja? Aí você pensa assim, meu Deus, essa pessoa só dá trabalho, mas está te ensinando a amar, abençoado. Está te aperfeiçoando no amor. Porque sabe que igreja é hospital. Aqui é o nosso canto, é o canto de imperfeito. Se você for perfeito aqui, você nem venha mais, que não é seu lugar, não. Já pensou assim, o hospital, quando uma pessoa chegasse doente e dissesse, não, ninguém quer doente, vai aqui não, pode caçar outro canto. Leva lá para o supermercado, não. Cada canto tem seu lugar. Então, da mesma forma, a gente vem para esse ambiente para ouvir uma palavra, para a gente ser restaurado, para a gente amar uns aos outros. Olha, quando você vê o diácono ali querendo abraçar, minha gente, não faça de doido, não. Que às vezes tem gente que diz, vem ficar abraçando, eu não gosto de abraço. Gosta! Aí você não venha com cara feia, não, que eu sempre tenho dito, olha, crente que não tem alegria vai dar trabalho, pai, para o céu. Aí eu sempre gosto de falar isso, né? Você vê aí, não tem umas cantigas, minha gente, que cantigas boas. Que louvor abençoado. Aí tem gente que diz assim, eu não quero cantar, não. Aí fica dura aí na cadeira. Canta, abençoado. Se anima. Porque nós vamos passar a eternidade no lugar animado. Aí a gente está aqui é para ensaiar. Aí aqui tu vem com cara de jumento. Com cara feia, com cara de quem foi batizado no limão. Aí não, tu vai ter dificuldade de... Tu não foi batizado, não foi no suco de limão, nem no vinagre, não. Tu vai ter dificuldade de ir para o céu desse jeito. Porque, minha gente, ó, a Bíblia diz que lá tem festa e banquete. Eu fico pensando, será que tem cuscuz, né, Dadá? Aí, eu não sei qual é o banquete, mas deve ser coisa boa. Porque, minha gente, o que Deus faz na vida da gente é bom. Quando Deus diz assim, eu vou até abençoar a gente, tá bom, Deus, tá bom, que já até é demais. Porque as coisas de Deus, assim, é tudo no exagero. É tudo coisa boa. Mas sabe que a Bíblia diz que nós temos uma caminhada? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 12. Eu não sei se você sabe, mas você tem uma carreira. Aleluia. Hebreus 12, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. E ainda tem mais, não é para correr de todo jeito, não. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então, quem aqui corre? Quem aqui pratica alguma atividade física? Só Neuzito, minha gente. Olha, tem mano que é corredor. Não, minha gente, eu não acredito, não. Não, eu vou perguntar de novo. Quem aqui faz alguma atividade física? Olha, vocês acordam para Jesus, viu? Vocês cuidem da saúde de vocês. Que quando vocês chegarem nos 50 mais, como eu, vocês vão precisar do joelho direito. Vocês vão precisar da coluna funcionando. Aí tem uns crentes que não cuidam da saúde, que quando for no arrebatamento, não fique pesado não, que para você não dá trabalho de subir. Você ajuda Jesus a lhe levantar. Porque, minha gente, olhe, muitos de vocês hoje, talvez vocês nem saibam para onde Deus vai levar vocês. Tem propósito. Quem estava na conferência e viu tanto que Brad Fluke vai de um lado para o outro, minha gente, ele já está velhinho, e a gente vê que ele cuida da saúde. E todo mundo aqui tem que ser uns velhinhos pregando o evangelho. A gente tem que manter a nossa saúde, a gente tem que cuidar da nossa vida. Porque eu sempre digo, às vezes a gente dá trabalho.
Às vezes eu sei que tem um Deus que cura, mas a vontade de Deus é que a gente desfrute de saúde divina nessa terra. Porque nós estamos em uma corrida. Sabe, todos nós já fomos, nós temos a nossa salvação, mas a gente tem um caminho para trilhar. E esse caminho não diz a respeito apenas sobre a nossa vida. Não fique pensando que você vai parar nessa igreja para ocupar essas cadeiras, para quando tirar as fotos ficar tudo bem bonitinho, as cadeiras tudo cheinha. Não fique pensando que você veio para essa igreja porque você não tinha nada para fazer no domingo de noite. Você veio porque você tem um propósito. E isso não é uma coisa que a gente diz para todo mundo, não. A Bíblia diz que que quando Jesus levou consigo o cativeiro, quando ele ressuscitou, ele deu dons aos homens. E esses dons são para ser usados no corpo. Sabe que tem aquele irmãozinho que só quando ele sorri a gente se anima. Tem aquele que quando abraça a gente se anima. Tem aquele que quando a gente escuta ele dando um testemunho, contando alguma palavra, a gente se anima. Então encontre o seu lugar nesse corpo. Encontre o que Deus te chamou para fazer. E eu te garanto que não foi só para se sentar nessa cadeira e ficar ouvindo quem vem para cá, não. Encontre, porque a melhor coisa da vida é quando a gente sabe para que nasceu. Porque quando você tem a consciência de para que você nasceu, o diabo nem te pega. Você vai viver uma vida plena. E sabe que esses dias eu tenho pregado sobre a primeira Páscoa. De como foi que o Senhor instituiu a primeira Páscoa. Eu vou contar aqui do meu jeito. Essa passagem está lá em Êxodo 12, que fala que os israelitas, eu acho que a maioria aqui conhece. Os hebreus, eles estavam no Egito e lá eles eram escravos. E aí todo mundo sabe a história das 10 pragas, né? Ali não era o lugar deles, eles tinham o desejo de voltar, de ir para a terra prometida. E eles começaram a clamar a Deus para sair daquele lugar, porque eles não aguentavam mais o chicote de Faraó. E aí o Senhor manda Moisés para libertar aquele povo. E ali a gente vê toda uma resistência de Moisés em libertar aqueles hebreus. E eu entendo que na decorrência daquelas pragas, tem um momento que a Bíblia fala que Faraó dobrou o chicote, dobrou os serviços para aquelas pessoas fazerem. Mas uma coisa que tem sido o alvo da minha meditação nos últimos dias é porque a Bíblia fala sobre a ceia, de como foi que o Senhor deu as instruções para comer aquele cordeiro. E se você lê em Hebreus 12, diz assim, que eles deveriam separar um animal, povo bonito, que eles deveriam separar um animal, e tipo assim, um animal era para que eles comessem a carne daquele cordeiro ou daquele cabrito. E ali tinha instruções, diga, instruções. E a Bíblia não diz que era para comer com amundiçamento, não. Que tipo assim, olha, você vai matar um cabrito, mas se na tua casa é só tu e tua mulher, vocês vão comer o cabrito todinho. Não, tinha uma instrução, que se aquele cabrito fosse grande para aquela família, deveria ser repartido. Porque a Bíblia diz que ali eles estavam prestes a sair do Egito. E eles tinham uma caminhada para fazer. E não sei se você já foi caminhar aqui. Quando a gente vai caminhar, se a gente encher o bucho de comida, quando a gente dá 10 passos, a comida veio estar querendo voltar. Então a gente precisa se alimentar antes de uma atividade física, mas é só para forrar o bucho, não é para encher o bucho. Uma coisa leve, uma frutinha, um whey, uma coisinha, tarará. Aí ali tem uma instrução, o Senhor disse, eu vou libertar vocês. Agora tem uma preparação. Vocês precisam seguir as instruções antes de saírem do Egito. Então estava ali o cordeiro, o Senhor disse como devia ser preparado. E quando eu olho para isso, o Senhor falou assim, que era assado. E eu penso assim, olha, que às vezes os crentes vivem tudo nas frituras.
É para estar no óleo da unção, não é para estar nos óleos de estar fritando as coisas, não. Porque óleo não faz bem para a saúde, não. Tem que equilibrar no óleo. Então, ali era um pão sem fermento, não era um pão de todo jeito. Eles tinham que comer folhas verdes, folhas amargas. Aí tem os crentes que dizem, eu não gosto de verdura. Aí vai, não se alimenta, não come as coisas corretamente. Aí depois está dando uns passamentos na vida. O que foi que Deus criou de mais precioso nessa terra? Quem é que pode me dizer? Não são vocês? Onde é que vocês habitam? Nesse lindo corpinho. Tem que cuidar desse lindo corpinho. Vocês sabiam que o pastor de vocês é exemplo de beleza? Eu vou contar. Eu não sou baú para guardar segredo. É que quando eles começaram a namorar, aí Ana Paula fez uma carta para a Nino. Aí um dia eu e Galeno, nós achamos essa carta. Aí Ana Paula disse que o caminhado dele era lindo e que ele era exemplo de beleza. Então quando vocês encontrarem alguma postagem dele no Instagram, que eu botar lá aquele exemplo de beleza, eu não estou com saliência pro lado dele. Eu estou lembrando da carta que ela fez para ele. Aí, minha gente, quando eles foram as coisas mais lindas, pastor de vocês, quando ela se apaixonou por ele, eu disse, não quero aquele cabo, não. Eu tentei, minha gente, eu tentei, assim, eu tentei avisar ela, mas depois ele ficou a coisa mais linda do mundo, minha gente. Esses cabelinhos dele que ele passa lá na flor, assim, let it go. Isso é neve, minha gente, é neve, é as farinhas de Marcolândia. Aí, você tem que se cuidar porque você tem uma caminhada. Então, havia ali uma instrução. E por onde eu tenho passado, eu tenho falado sobre um livro de T.L. Osborne, que o nome é Saúde para os Filhos de Deus. E minha gente, esse livro eu lembro que uma vez eu estava com suspeita de um diagnóstico ruim na minha vida. E eu marquei um exame e fui para o médico. Aí eu pensei assim, enquanto eu espero no consultório, eu vou levar esse livrinho para eu ficar lendo. Aí eu ficava pensando, será que eu estou doente? Eu não estou. Às vezes a gente não se atribula. Às vezes tem gente que, tipo assim, se souber que uma pessoa está com uma coisa, quando você pensa que não, você está sentindo. Ai, meu Deus, a mesma dor que fulano está, eu já estou. Ai, não sei o quê, será que eu estou com isso? Será que eu estou com aquilo? Minha gente, é engraçado que quando a gente vê os outros enricando, a gente não pensa, meu Deus, será que eu estou rico? Mas se uma pessoa... Se você pega e uma pessoa diz, eu estou com uma virose que eu peguei, que eu quase que não, que eu já estou com um mês gripado e tossindo. Aí se você sente qualquer coisa, aí era a virose. Aí quando a gente vê uma pessoa dizendo, eita, eu estou prosperando, aí você não pensa, eita, será que eu estou ficando rico também? Às vezes a gente só quer crer nas coisas ruins. Aí eu lendo um livro lá, aí falava sobre a ceia, essa parte lá de Êxodo 12, que diz que, não sei se você vai saber, mas qual foi a instrução para os que não sabem. Eles mataram o cabrito, eles deveriam comer a carne do cabrito com pão e com folha. Olha, comer a alface é de Deus, viu, minha gente? Comer as verduras é de Deus. Aí, depois, eles deveriam pegar o sangue e passar nas portas. Por quê? Porque eles estavam rumo à 10ª praga, ia passar um espírito de morte que ia levar todos os primogênitos. Quando você chega lá no Salmos 5, se eu não me engano, no versículo 37, eu não sei se você já leu esse versículo que diz que naquela travessia, quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que não tinha um só que manquejasse. Não tinha nenhum enfermo. Aí eu pergunto a vocês, se aqueles hebreus estavam debaixo de escravidão e de chicote, será que não tinha ninguém doente? Será que não tinha ninguém coisado? Porque naquele tempo não tinha farmácia. Mas T.L. Osborne, ele diz que quando eles obedeceram, aquela forma que o Senhor falou era uma preparação para a jornada. Porque se o exército ia botar atrás deles, já pensou se tivesse um machucado a perna na construção e o tijolo tivesse caído em cima da perna do caba? Aí já pensou todo mundo tendo que o Senhor disse, quando comer,
calça e sandálias, se prepare que vocês vão dar no pé, dar na carreira. Aí já pensou se fosse um bocado de gente machucada do chicote? Ai, minha gente, daqui que a gente carregasse, um que tivesse coisado. Não, essa aqui tem que levar no braço. Vocês entendem que se quando uma pessoa tá doente, atrasa uma jornada, e ali estava todo mundo com saúde, todo mundo com disposição. E o que foi que aconteceu? Quando o sangue foi passado, quando o espírito de morte passou lá, não pegou nenhum. E o que eu quero dizer para você é que quando a gente acata as instruções de Deus, nós vamos ser sarados no corpo físico. E porque o Senhor deixou um memorial da ceia para que nós realizássemos, tome a ceia com revelação. Todas as vezes que você pegar aquele pãozinho, pode ter sido comprado lá na bodega de seu Raimundo. Mas quando você come aquele pãozinho, você está lembrando do que Jesus fez por você. E a Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando você pegar aquele suquinho, pode ser o suco que foi comprado lá no supermercado, mas é um memorial, é uma lembrança. A gente trazendo à nossa memória aquilo que Jesus fez e que quando você beber daquele suco, você vai lembrar que você tem vida eterna. E você está em uma jornada. Não ande de todo jeito. Não vá de todo jeito. Siga as instruções do Senhor para você aqui na terra. Porque a gente precisa ir. Está tudo na festa do céu. O diabo já alugou o som, o paredão lá, mas você não vai. A festa dele você não vai estar. Você vai estar no banquete celestial. Agora, nós precisamos atender às instruções. E sabe, minha gente, nós não devemos ser murmuradores como aqueles israelitas. Porque, minha gente, o povo mal saiu. Estava tudo, ai Moisés, ai Senhor, tira a gente daqui, tira a gente daqui. Quando saiu, que deu de cara para o Mar Vermelho. Ah não, nós vamos voltar. Aí tem uns crentes que querem que a jornada seja perfeita. Não quer sentir uma dor na unha. Aí o povo, nós estamos com fome. Nós estamos com fome. Não sei o que. Aí Moisés, Senhor, me ajuda. Minha gente, caiu maná. Eu digo que aquilo era cuscuz, porque eles comiam e estavam prontos para a jornada. A Bíblia diz que caía do céu e era um negócio que eles faziam o bolo e era uma comida sobrenatural. Mas o povo velho reclamava. Ai, não tem carne. Aí às vezes tem uns crentes que ficam reclamando. Ai, cadê a mistura? Só tem arroz com feijão. Minha gente, vamos ser gratos. Sabe por que foi escrito sobre a história daquele povo? Para a gente saber quem é Deus e deixar de ser murmurador. Aí o povo veio. Essa água feia está amarga. Aí lá vinha Moisés. Minha gente, eu digo que Moisés chegou no céu primeiro que todo mundo. Ô homem que sofreu. Aí o povo pegava. Nós estamos com sede. Aí tinha água, minha gente. Aí depois, da própria família de Moisés, se rebelou lá. Não, e por que Deus só fala com Moisés? Aí às vezes é os crentes velhos reclamando da liderança. Esse pastor. A mulher do pastor. Não sei o quê. Minha gente, cuidado para você não ficar de fora. Igual aqueles murmuradores ficaram. Sabe, porque às vezes a gente só quer que as coisas sejam da nossa forma. Aí o povo às vezes, minha gente, não pensa que aquilo foi escrito, não pensa que as coisas que estão escritas na Bíblia é porque um dia o Senhor disse, eu quero que a minha Bíblia seja um livro bem grosso para o povo ver que eu sou poderoso. Não, minha gente, tem essas histórias todinha em sua Bíblia, porque elas são instrução para a tua vida. Sabe, o meu pastor, ele sempre gostava de dizer que existe o tolo, o inteligente e o sábio. O tolo é aquele que leva na muleira, que vive fazendo escolha errada, que vive se dando mal, mas não aprende. Quando pensa que não está caindo nos mesmos erros. O inteligente é aquele que pega um beco errado, depois que viu que não deu futuro, muda a rota. Que pensa assim, eu não vou deixar o mesmo cachorro me morder 2 vezes. Mas tem o sábio,
aquele que vê o erro dos outros e ele se corrige. E em Êxodo está escrita as histórias daquele povo, a murmuração daquele povo para a gente deixar de ser murmurador. Porque, minha gente, às vezes a gente quer que as coisas caiam tudo de bandeja na nossa mão. A gente quer ter a vida mais linda e maravilhosa aqui nessa terra. Aí tem uma parte lá da Bíblia que diz que houve um episódio que houve uma murmuração tão grande que a Bíblia diz que caiu fogo do céu. E tem esse texto muito claro que quem estava nas extremidades foi queimado. E eu penso que a nossa vida precisa ser uma vida de equilíbrio. Porque às vezes tem uns crentes desequilibrados. Tem dia que chega na igreja é o mais feliz do mundo. Tem um dia que chega o mais coisado. Aí tem uns dias que estou rico, estou pobre, ou promessa sem jeito. Eu estou isso, eu estou aquilo. Não, quem vive uma vida de gratidão, vive no equilíbrio. Porque a Bíblia diz que Paulo falava que ele sabia estar contente em toda e qualquer situação. Se tem, glória a Deus. Se está faltando, glória a Deus também. Porque vai chegar. Eu estou com saúde, glória a Deus. Se eu estou doente, eu vou ser curado. Se eu estou empregado, glória a Deus. Se eu estou desempregado, o emprego vai chegar. Mas a gente só não pode abaixar a cabeça e nem desanimar. Então tem esse exemplo. Saiba ser grato. Agradeça por esse lugar, agradeça por a liderança que você tem. Não fique em casa. Venha servir. Não venha para cá ser o jurado de Silvio Santos, não. Esse louvor está ruim, essa música é feia, esse pastor é bonito, isso é feio, essa cor da parede é bonita, essa porta é feia. Não, você não é o jurado desse lugar. Aqui é o lugar que você vem servir, que você vem participar, que você vem trazer o seu louvor. Às vezes a gente pensa, oh meu Deus, eu tô tão necessitado. Eu vou vestir uma roupa bem feia e vou fazer uma cara de quem está morrendo para ver se eu tenho um irmão que me ajude, que me dê uma feira. Eu aprendi que nenhum de nós é tão pobre que não tenha nada para dar a ninguém. Da mesma forma que eu aprendi que nenhum de nós é tão rico que a gente não possa receber nada de ninguém. Porque às vezes tem uns crentes que é orgulhoso, que não quer receber as coisas. Mas sabe, se você hoje é a pessoa que está aqui com falta, creia para você ser aquele que vai suprir. Porque é isso que Deus faz. Às vezes, tudo que o Senhor precisa para trabalhar nas nossas vidas é uma semente. Às vezes você está esperando tanto a receber e às vezes a sua semente é algo que você vai dar, que vai mudar o quadro da sua vida. E Deus é muito bom. E eu acho que eu já passei meu tempo. Meu Deus, como é ligeiro. Então é isso, minha gente. Para mim, é uma honra. Permaneçam firmes. A Bíblia diz que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor. Sabe, eu estava fazendo um city tour com o pastor Nino. E graças a Deus aqui é um lugar que tem muitas igrejas. Mas vocês sabiam que ainda tem muito para se ganhar. Ainda tem muita gente para ganhar nesse lugar. Todos os domingos, quando nós passávamos de picos, 11 horas, meia-noite, o que a gente vê nessa pista de pessoas em bares é absurdo. É absurdo. E sabe que Deus quer te usar para ser um referencial. Sabe que às vezes você pensa, mas minha vida não está tão bem. Aí às vezes você pensa assim, tem uma oportunidade de você orar por um doente. Aí você diz, não, que quem está doente sou eu. Mas sabe que você não precisa estar pleno para poder orar por ninguém, porque a cura não é tua. Aí às vezes você pensa assim, tem uma pessoa da minha família que está necessitada tanto de uma palavra. Aí você pensa assim, mas eu também estou. As palavras não é tua, abençoado. Empresta a tua boca, dá a tua boca a Deus, que o Espírito Santo vai agir através de você. Mas não seja um crente coisado, não seja um crente infrutífero. Porque a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, que o galho que não dá fruto, ela só serve para ser cortada. Não seja cortado, você foi chamado para dar muito fruto. Amém? E eu declaro vocês frutificando em todo o tempo, para toda boa obra. Aquilo que vocês pensam que vocês não têm, o Senhor trazendo em abundância.
vocês prósperos, vocês generosos. Eu declaro o Senhor, o Espírito Santo, abrindo boca de crente aqui para falar. Eu declaro que essa semana vai chegar pessoas necessitadas de uma palavra na vida de vocês. E vocês vão ter ousadia para proclamar. Eu declaro que aquele que passar por um doente essa semana vai se inquietar e vai orar. E vai ver o milagre acontecendo. Eu declaro chegando recursos na vida de irmãos aqui. E creia para você ter uma abundância tão próspera. Porque às vezes a gente só crê naquilo que está faltando para as nossas vidas. Mas creia no transbordar de Deus. Para servir para você e para abençoar os outros. Amém? Porque você é desses. Você é filho de Deus. Você é pleno. Você não é um coitado. Você não é um miserável. Você não é um doente. Você não é um murmurador. Você é grato a Deus. E eu vejo tantos jovens aqui. Sabe que Deus não chamou vocês para essa igreja para que vocês vivam à toa. Para depois vocês serem enganados e iludidos e estar nessas festas velhas. Esse mundo velho aí está podre. E não tem nada para oferecer. Vocês tenham muito cuidado nas amizades de vocês. Nos convites que vocês recebem. Porque tem uma carreira, tem coisa linda para vocês fazerem. Vocês são lindos nessa igreja. Vocês não estão aqui em vão. Sabe, eu declaro vocês homens e mulheres de Deus. Para impactar a geração de vocês com santidade. Para serem o melhor dessa terra. E eu declaro o Espírito Santo abrindo os olhos. Para que vocês entendam que vocês têm um propósito. E vocês não sendo iludidos em tempo nenhum. Nem iludidos com a prostituição. Nem com as bebidas. Nem com as coisas mundanas. Sabe que muitos de vocês um dia vão estar em microfones pregando para as pessoas. Sabe que muitos de vocês um dia vão lá em outros países, vão conhecer outras nações falando da bondade de Deus. Não se afastem desse caminho. Permaneçam. Permaneçam. Porque muitos de nós mais velhos, queríamos nós ter tido a oportunidade de estar numa igreja jovem tão cedo como vocês. Então vocês estão em um lugar de preservação. Vocês estão em um lugar que vai ajudar vocês a descobrir e realizar os sonhos que vocês têm no coração de Deus. Sabe que tem muitos de vocês aqui que sentem vontade de orar por pessoas. Que quando vê alguém doente se incomoda. Que quando vê alguém na rua todo sujo e tudo, tem vontade de fazer alguma coisa por aquela pessoa. Eu declaro habilidades, o Senhor dando palavras. Para que vocês ganhem pessoas nessa cidade e ajudem a mudar histórias. Amém. Eu queria perguntar se aqui nessa noite tem alguém que nunca fez Jesus como Salvador da sua vida e queria fazer essa decisão. Se por acaso tem alguém aqui que deseja oração, que deseja fazer Jesus Salvador de sua vida, levante só a sua mão. Tem alguém aqui que quer confessar Jesus, que quer receber Jesus no seu coração? E eu garanto a você que se você fizer isso, você não tem noção de como a sua vida vai ser acrescentada. Tem alguém aqui que deseja receber Jesus? Não tem? Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade que gostaria de receber oração, que tá doente de alguma coisa e gostaria de receber oração? Tem alguém? Todos sarados? Todos salvos? Vamos todo mundo dançar no céu e festejar no céu. Glória a Deus, minha gente. Vocês são lindos. Vocês são exemplo de beleza, igual o pastor de vocês. Então é isso, minha gente. Muita gratidão. Eu carrego um abraço do meu esposo. Ele não pôde vir. Nós agora estamos pastoreando a Igreja Verbo da Vida lá no Crato, no Ceará. Tem sido um tempo maravilhoso.
E ele não pôde vir porque eu estou ensinando no Rema de Araripina e ele ensinando no Rema de Juazeiro do Norte. Então é assim, é a gente correndo, fazendo a obra de Deus, porque tem muito, minha gente. A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então, na nossa linguagem aqui, eu que fui criada